Por que Jesus andou por cima da água? Será que Jesus andou por cima da água só para mostrar aos seus discípulos que ele tinha poder, ou que ele pudesse andar, ou era um dos truques ou milagres que ele podia fazer? A resposta é muito simples quanto a essa questão. Mas antes de responder a essa questão, nós temos que voltar às Sagradas Escrituras e entender a linguagem que Jesus usa e nós conseguirmos viajar para o Antigo Testamento e trazer respostas para essa pergunta magnífica que desperta a atenção. Eu quero que você assista este vídeo até o final, porque você vai entender revelações que vão abrir a sua mente, vão abrir o seu entendimento, vão clarear o teu conhecimento e te ajudar a entender algo que você jamais havia entendido ao ler esses versos. Então, para isso, nós vamos encontrar aqui e vamos ler juntos Mateus 14, começando no verso 22 ao versos 36, para nós entendermos esse diálogo, por que Jesus andou por cima d'água. Eu vou ler aqui, diz a sua Bíblia, se tem para apontar, então aponte e fica comigo até o final. Aqui diz assim, verso 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. E quando ele despedia as multidões, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhes Pedro disse: sim, és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Agora que peguemos aqui o verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Para nós entendermos exatamente o porquê que Jesus fez isso, assim como nós lemos, a língua não entendemos que Jesus despede os seus discípulos, Jesus mandou os seus discípulos. Isso nos dá a perceber que Jesus sabia o que exatamente iria acontecer. Então ele manda os discípulos, sabendo que não tinha nenhum meio de transporte que pudessem levá-lo. Disse: vão, irei ter convosco. Por sua vez, os discípulos foram. Mas depois Jesus aparece andando por cima da água. A pergunta mais simples seria: por que Jesus não usou um outro meio, não usou barco nem nada? Ele foi por cima da água. Então a resposta para essa questão está no livro de Jó. Vamos ler junto, com muita calma, o livro de Jó, capítulo 9. Vamos desdobrar, vamos entender essas revelações. Capítulo 9, verso 8, diz assim: quem sozinho estende os seus e anda sobre os altos do mar? Quem fez a ursa, o orim, o setene externo e as recamaras do sol? Então, neste verso, aqui nós temos a descrição do ser de Deus. Então, em perguntas retóricas, né? Quem sozinho estende os seus e anda sobre os altos do mar? Ainda nós temos aqui a descrição clara de quem é Deus, que Deus, ele é quem estendeu os seus e a terra, e Deus é o único e quem anda por cima das águas. Também em Salmos 77 nós temos a descrição que Deus é quem faz a sua rua ou cria um caminho por cima das águas. Então, quando Jesus anda por cima das águas, Jesus queria mostrar aos seus discípulos exatamente que ele era Deus. Assim, quando nós lemos o João, nós vimos que após Jesus expulsar os homens no templo, os discípulos se recordaram do que está escrito, que o zelo da sua casa me devorará. Então, da mesma forma, os discípulos tinham uma informação das Sagradas Escrituras. Então, Jesus, ao andar por cima das águas, os discípulos foram capazes de ter esse despertar e entender que exatamente Jesus não era um qualquer, não era um profeta, mas sim era o próprio Deus. Então, para provar que Jesus é o próprio Deus, para além de milagres e sinais, Jesus andou por cima da água, mostrando que o único é Deus que anda por cima das águas, pois ele estende os seus caminhos por cima das águas, ele é quem fez os seus e a terra. Então Jesus queria mostrar a eles que eu sou o próprio Deus. Não somente isso, mas pela resposta dele nós podemos entender que Jesus estava a se dirigir exatamente como sendo o próprio Deus. E nós vemos que ao temer os discípulos, dizendo que era fantasma, Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu. E no grego, esse sou eu, na língua original em que foi escrito esses textos, seria eu sou, batendo com o que está em Êxodo 3, verso 14.
Lá nós vimos quando Deus dialogava com Moisés quando disse que eu direi ao povo de Israel que quem me mandou, ele disse, diga a eles, eu o sou. Então, ele, exatamente ao dizer sou eu, ele estava a usar a mesma expressão, sou eu, do Êxodo 3,14. E essa expressão, quem usa é somente Deus, dando mais uma pista de que Jesus era o próprio Deus. Mas que para a nossa língua hoje, o português, já o que é traduzido, sou eu ou eu sou, é a mesma coisa. Então, por isso, os tradutores traduziram exatamente assim. Mas, no original, quando nós lemos, nós entendemos que a expressão tinha que ser eu sou. Então, assim os discípulos entenderam que não, Jesus era o próprio Deus. Então, por isso que ele andou por cima da água, para mostrar mais uma prova que as Sagradas Escrituras deixou para nós, mais uma prova que as Sagradas Escrituras tem para nos deixar claro que Jesus era o próprio Deus.